dia, minhas irmãs, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo, que alegria te receber. Para quem ainda não me conhece, tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Andréia Oliveira, estou aqui à frente desse devocional por obediência ao nosso Pai, já quase 3 anos caminhando aqui com vocês. Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, nós estamos aqui. E após o almoço, 2h30, 3 horas no máximo, esse devocional fica disponível no meu canal do YouTube para você assistir quando você quiser, para você marcar uma pessoa, para você enviar, né? Lá tem a opção de compartilhar. E tem sido bênção, né? O Senhor tem permitido com que esse devocional chegue a outras vidas, a outras pessoas, também lá na nossa rede vizinha do YouTube. Então, tá salvo lá. Nós temos uma programação de segunda a sexta, o devocional às 6h57 e no sábado e no domingo você não fica sem uma oração, sem uma mensagem vinda direto do Senhor, né? Ontem eu gravei as 2 mensagens de sábado e de domingo. Já tá tudo disponível já para Valentim postar para vocês. Então, no sábado e no domingo lá no YouTube, você também tem o Ore Comigo, né? São pílulas muito rápidas, 6, 7 minutos no máximo, mas pílulas vindas diretamente do céu para sua vida. Não deixe de acompanhar também. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu louvo e agradeço a Deus pelo seu entendimento, pelo seu discernimento de saber que a melhor parte nós entregamos para o Senhor. Que hoje pela manhã você está entregando as primícias do seu dia. Tem sido assim, né, gente? Há quase 3 anos nós temos entregue nas mãos do Senhor o nosso melhor. Ainda é tão pouco, né? Diante de tanta coisa que Ele nos faz, ainda é tão pouco. Mas tem sido assim. Hoje também é dia do nosso jejum. O nosso jejum em conjunto lá no nosso grupo, né? Nós vamos apresentar agora com oração. E às 5 horas da tarde eu oro com você lá no grupo, ou eu escrevo, ou eu mando um áudio e a gente entrega o nosso jejum juntas, tá? Hoje eu acredito que eu vou deixar a oração um pouquinho mais cedo, porque eu tenho atendimento, mas às 5 horas é o horário da gente finalizar esse jejum. Você que chegou agora, que deseja fazer parte da nossa comunidade, né? A nossa comunidade é uma comunidade de mulheres que ajudam umas às outras, que oram uma pelas outras. Esse jejum de sexta-feira é um jejum muito poderoso, né? Que o Senhor nos deu esse direcionamento desde o início do ano e tem sido bênção para as nossas vidas, né? Quem participa, coloca aí quais têm sido as suas experiências acerca desse direcionamento que é jejuarmos todas as sextas-feiras. Coloca aí, para quem está chegando agora, ter a dimensão da grandiosidade que é esse jejum em concordância, né? A palavra do Senhor nos fala, né, que quando a gente liga aqui na terra, liga no céu, quando desliga aqui na terra, desliga lá no céu, e isso é feito em concordância, em comunhão. Então, por isso que a gente foi direcionada a fazer esse jejum que tem ajudado muitas mulheres, muitas famílias. Amém? Hoje eu vou orar com você. O principal fator da sexta-feira é esta oração, né? Toda sexta-feira nós também temos essa oração de pedir perdão para o Senhor, de renunciar, né? Hoje nós vamos renunciar a todas essas fortalezas que nós permitimos que fossem construídas, né? Através do que falamos, através das vivências da nossa vida. Então hoje a oração, mais um dia de uma oração muito precisa, muito forte, né? Esta semana toda nós falamos sobre fortalezas espirituais. Eu trouxe para vocês também alguns fatores que são determinantes para que essas fortalezas se manifestem, se instalem, né? Que são também fatores emocionais. E eu espero de todo o meu coração ter contribuído aí com você para que você consiga
é o desejo do meu coração, consiga ter as escamas arrancadas dos teus olhos, para você enxergar além, para você identificar aquilo que te machuca, te fere, quais têm sido as autorizações que você tem de fato entregue nas mãos de Satanás para ele exercer o ministério dele, que é matar, roubar e destruir, né? Foi muito claro os direcionamentos aqui, muitos precisos, muito pontuais, e eu espero que você tenha aproveitado o máximo aqui desse nosso encontro dessa semana. André, eu perdi algum dia, né? Eu não consegui assistir. Tá tudo salvo lá no YouTube. Assista, que vai fazer diferença na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir a proteção de Deus para esse momento, para esse dia. Vamos agradecer também ao Senhor por Ele, até aqui, Ele ter nos sustentado. Vamos também apresentar o nosso jejum, né? Qual que é o tema do seu jejum de hoje? Você está jejuando hoje pelo quê? Né? É importante você apresentar para o Senhor e falar: Pai, hoje eu vou fazer o meu jejum na intenção da minha casa, na intenção da minha família, na intenção das curas emocionais, físicas e espirituais que eu preciso, né? Meu jejum de hoje eu vou fazer para um amigo, para uma amiga, por alguém que está passando alguma dificuldade, né? Você vai apresentar agora, né? A hora que eu for orando aqui, os motivos do seu jejum. Vamos lá então? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada uma dessas minhas irmãs e desses meus irmãos que estão aqui presentes, que escolheram, assim como Maria, a melhor parte, aquela que não os será tirada. Nós nos apresentamos diante de ti, meu Pai, te pedindo: lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de ti, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de ti na educação dos nossos filhos, nós precisamos de ti no direcionamento dos nossos relacionamentos, nós precisamos de ti na administração financeira dos nossos bens, da nossa casa, nós precisamos de ti para entender mais da palavra, nós precisamos de ti para sermos de fato mulheres obedientes àquilo que o Senhor tem nos pedido. Nós nada podemos fazer sem ti. Nós estamos aqui reconhecendo a nossa dependência total de ti, Espírito Santo. E nós queremos te pedir nesse momento: nos ajude, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Nos mostre o que em nós ainda precisa ser curado, ressignificado. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Espírito Santo, tu tens total liberdade na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, e tu tens total liberdade nas minhas emoções. Me ajude. Sem ti eu nada posso fazer. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo do esquecimento Satanás e seus demônios, que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Sejam lançados agora, pelo poder que há no nome de Jesus, no abismo do esquecimento. E que somente aquilo que for da vontade do Senhor permaneça entre nós. Eu elevo nesse momento, meu Pai, cativo a ti os meus pensamentos, e que todas as palavras que saírem da minha boca seja de fato agradável aos vossos olhos, e que seja como uma semente lançada no solo fértil do coração de cada uma das minhas irmãs, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja um mover do céu em toda e qualquer necessidade que elas possam estar passando.
Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Se você concorda, coloca aí, amém. Essa semana eu vou fazer aqui um breve resumo aqui do que nós falamos, né? Nós falamos sobre fortalezas espirituais. Eu te falei o que são as fortalezas. Nós identificamos aqui as fortalezas da mentira, as fortalezas do medo, da vergonha. De que mais, minhas irmãs? Da vergonha, do orgulho, que eu te falei que são fortalezas que são erguidas na nossa vida a partir daquilo que eu vivenciei, a partir daquilo que foi falado a mim, a partir das minhas experiências, muitas vezes na infância. Me perguntaram assim, Andréia, são só experiências que eu vivo na infância? Não, são experiências que eu vivo a minha vida inteira. Por que eu sempre falo sobre infância? Porque a infância, minha irmã, é uma época que as nossas crenças são formadas, os nossos comportamentos são formados, a minha visão de mundo é formado. É lá na infância, para você entender, pensa aí numa casa em construção. Pensou? A infância é o alicerce desta casa. Olha que forte isso. A infância é o que vai dar a base para tudo que eu vou vivenciar nos próximos anos. A infância, as experiências, as palavras que eu ouvi, os comportamentos que eu fui exposta, por exemplo, se eu vi meu pai e minha mãe brigando, se eu vi meu pai e minha mãe chegar bêbados em casa, se eu vi meu pai quebrando coisas dentro de casa, se eu vi meu pai abandonando a família, se envolvendo com outra pessoa, formando uma outra família, isso tudo são memórias que vão sendo guardadas na minha estrutura. Inclusive, a ciência explica, tá, gente? Não é só do campo emocional e espiritual, isso é científico também. São, digamos assim, cadeias que vão sendo construídas e que vão moldar o que eu e você somos hoje. Por isso que eu sempre falo da infância, né? A infância é um chão que eu e você pisamos o resto da nossa vida. Muito dos nossos comportamentos, das nossas atitudes estão lá na infância. Porque é lá que eu vi, é lá que me deram, de forma positiva ou negativa, um norte para minha vida. E é assim que funciona também nas fortalezas espirituais. É algo, por exemplo, o medo, a vergonha, a mentira, o orgulho, é algo que vai sendo construído dentro de mim. Ontem a irmã falou algo muito interessante, que não é nem um muro, né? É uma muralha que vai se formando e que vai impedindo que eu avance. E isso vem da onde? Das minhas dores, dos comportamentos, do que eu ouvi, do que eu senti. E interessante, eu falava essa semana para uma paciente, não sou eu e você hoje adultas. É a nossa estrutura de infância, é a nossa criança. Porque quando você viu o papai e a mamãe brigar, discutir, quando você se sentiu rejeitada, abandonada pelo seu pai lá na sua infância, não é você hoje. Porque hoje, minhas irmãs, nós temos filtro. Hoje a gente sabe filtrar. Não, isso aqui não tem cabimento. Não vou nem trazer pro coração. Mas quando a gente é criança, ela não filtra. Criança, pensa uma esponja aí de lavar louça. Quando você abre a torneira, que você coloca a esponja lá embaixo da torneira, ela vai o quê? Se encharcando de água. Não é isso? É assim quando eu e você. Funciona desse jeito. Quando eu e você éramos crianças, nós não sabíamos filtrar o que a gente via, o que a gente ouvia. Então, nós absorvíamos tudo. E essa absorção desses comportamentos, dessas palavras, né? Essa absorção dessas palavras, desses pensamentos, moldaram os meus comportamentos. Então, por isso que eu falei para você, sonda a sua vida, sonda a sua estrutura familiar e observa aonde está presente a estrutura do medo, da vergonha, da mentira, do orgulho. Eu citei algumas fortalezas aqui. Porque são aí, nesse lugar,
que Satanás mata, rouba e destrói. Satanás, ele age a partir de tudo aquilo que está escuro na nossa vida. Sabe essa questão, gente, eu falei isso a semana inteira, mas isso queima no meu coração. Essa questão de isso eu vou levar pro túmulo. Esse segredo aqui eu não compartilho com ninguém. Isso aqui, André, vai comigo. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não tenho coragem. É aí, exatamente aí, nessa estrutura, que Satanás está querendo matar, roubar e destruir. Eu te expliquei como é formada e sustentada, né, a fortaleza do pecado. Eu te falei que o prato principal para Satanás agir na nossa vida é o pecado. Eu te trouxe também alguns sintomas de fortaleza, quem lembra? A mente adoecida, as feridas da alma, os traumas, os abusos, as enfermidades do seu coração. Isso tudo aqui nós trabalhamos essa semana, nós mapeamos as fortalezas. Ontem eu te falei dos mecanismos de autoproteção, de algo que eu falo assim, é para me defender, mas não é para defender. É para você esconder algo que dói e que você ainda não consegue lidar. Eu indiquei para você e eu achei aqui, o livro é esse aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura. É esse aqui o livro, que eu indiquei para vocês lerem, tá? Gente, esse aqui é livro que, se você puder, você compre, tá? É livro de cabeceira, tem que ter na cabeceira pra gente ler todo ano. Eu ainda quero reler ele esse ano que eu ainda não li, tá? Printa aí, pra você comprar, tá na Amazon. Quem quiser o PDF dele eu tenho, me chama que eu disponibilizo esse livro aqui. Você vai ler, você vai entender o que é esse contexto de armadura, que às vezes a gente acha que é para nos proteger e só está impossibilitando que eu me desfaça delas para viver o novo que Deus tem para minha vida. Isso tudo nós falamos essa semana. Se você perdeu algum dia, você vai lá no YouTube, tá tudo salvo lá, né? Todos os dias, aproveita, deixa seu like, deixa seu comentário, marca alguém. E o meu intuito aqui nesse devocional, quando o Senhor me pediu, né, para começar a entregar os conteúdos que hoje eu entrego para vocês, é para que o máximo de pessoas sejam curadas. Porque quando você se alimenta de lixo, quando você permite que as experiências dolorosas que você passou, e eu também passei, elas fiquem aí num lugar que você poderia, de repente, ofertar em amor e em carinho para outra pessoa, quando você permite que esses lixos emocionais ocupem esses lugares, você está impossibilitando de viver o que o Senhor tem desenhado para você, escrito para você desde antes de você estar aqui, no ventre da sua mãe. Eu coloquei um Reels essa semana, acho que foi a semana passada, limpe o seu coração. E existem bênçãos que o Senhor quer te entregar, mas você precisa fazer um movimento de se limpar, de se perdoar, de perdoar as pessoas por terem te ofendido. Você precisa fazer esse movimento, você precisa fazer a sua parte. Baratas, ratos, eles não ficam perambulando por lugares limpos. E Satanás, ele se alimenta da podridão das feridas que eu e você muitas vezes escondemos. Então, antes de você... Eu vejo muito isso, tá, gente? Antes de você ficar jogando a culpa em alguém, jogando a culpa até se é Satanás que tá agindo na minha vida, procure sondar o seu coração. Procure sondar quais são as autorizações que você tem dado para ele agir na sua vida. Procure sondar qual é o perdão que você ainda não liberou. Ou o auto perdão que você precisa se permitir e você olha para você e fala, eu não mereço. É aí, é justamente aí.
Se ele vem agindo na sua vida, é porque você tem dado legalidade. E são essas portas, essas brechas, né? Chame como você achar melhor, que ele vem matando, roubando e destruindo. Porque a partir do momento que você se esvazia, que você destrói essas fortalezas do medo, do orgulho, da mentira. E para isso eu preciso olhar para mim e identificar e ter coragem para arrancar aquilo que há muito tempo eu venho alimentando. Porque existem pessoas, gente, eu falei isso essa semana, elas não querem sair do cativeiro. Elas não querem. Porque sair de um cativeiro exige você abrir mão dessas dores de estimação que você vem carregando. Tem gente aqui, ó, que está há anos acordando com medo, dormindo com medo, celebrando aniversário com medo, passando Natal e Ano Novo com medo e não quer se livrar. Porque, como eu disse, é um processo. E processo não acontece assim, ó, no estralar de dedos. Processo, como o próprio nome diz, leva um tempo para ser vivido. Traz à tona palavras, comportamentos, memórias que ainda doem. E que por medo de reviver tudo aquilo, essas pessoas falam assim, não, eu prefiro ficar aqui na minha. Não mexe aí, lembra que eu contei da minha cliente? Não mexe aí nessa dor, porque é muito difícil para mim. Tudo aquilo, minha irmã, que é muito difícil para você, tudo aquilo que você pensa e é manifestado no seu corpo através, nossa, eu fiquei gelada, meu coração disparou, minha cabeça doeu, são situações que ainda não foram curadas. O corpo, ele dá sinal de que algo não foi resolvido e que eu preciso resolver o quanto antes, se eu não quiser adoecer. E eu disse essa semana também que antes da gente ajudar uma pessoa, né? Eu faço muito isso, foi um direcionamento vindo do céu. Antes de você tirar a pessoa do cativeiro, você deve perguntar para ela se ela está disposta a pagar o preço dos processos. É a primeira coisa que eu faço dentro de consultório. O quanto você está disposta a vivenciar o seu processo. Vai ter dias difíceis, vai ter dias de luta, vai ter dias que você vai falar, meu Deus, eu tô querendo entregar os pontos. São nesses dias aí que você vai precisar ter coragem de se levantar e lutar por você mesma. Eu passei por isso. Não tô falando só porque eu atendi, não. Só porque eu atendo pessoas, não. Tô falando porque eu participei, eu passei por essa situação. Teve dias em que era somente eu e Deus. E eu não negociei. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Então, minha irmã, para fechar, pra gente entrar aqui na nossa oração, anota aí no seu caderninho o que você precisa fazer para ontem. E não espera nem mais um dia. Precisa perdoar alguém, precisa se perdoar, precisa se livrar dessa estrutura de orgulho, precisa parar de mentir, e mentira não é grande nem pequena, não é todo tipo de mentira. Precisa pedir ao Senhor para te ajudar a não temer. O que você precisa fazer? Faça agora, faça imediatamente. E lembre-se disso que eu estou te falando desde o início da semana. Tudo que está escuro está sobre a jurisdição das trevas. Está sobre o domínio de Satanás. Traga luz. Traga luz. Mas não fica responsabilizando Satanás pelas coisas que é da sua responsabilidade, não. Ele existe, ele é real, mas ele só alimenta daquilo que eu e você não temos coragem de sarar em nós. Ele só alimenta dos lixos, das feridas que não foram curadas. Traga luz. De repente você vai precisar conversar com alguma irmã,
Ou me ajuda aqui nesse processo. Tá difícil caminhar sozinha. De repente você vai ter que olhar para você, olhar nos teus olhos e se pedir perdão. Pelas vezes que você se maltratou, pelas vezes que você se colocou em situações que desagradaram o coração do Senhor, pelos lugares que você passou, pelas alianças que você fez. De repente você vai ter que perdoar uma pessoa que te feriu muito, que falou mal de você, que abusou de você, que te largou. E perdão não é sentimento, perdão é decisão. Não espere você ficar com vontade. Quando eu tiver vontade, eu perdoo. Você nunca vai ter. Não espere. Tem gente que fala assim, eu não sou dizimista porque eu tô esperando, né? Quando eu arrumar aquele emprego, quando eu ganhar aquele dinheiro, quando eu receber. Não, é agora. Se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. André, o que isso tem a ver aqui com o contexto? Tem a ver que se você não consegue resolver as suas pequenas tretas, você não vai conseguir resolver as grandes. Você precisa começar hoje, imediatamente, a parar de mentir aquela pequena mentirinha, a parar de negligenciar aquele pequeno problema, que a gente vai deixando, isso aqui vai pra lá, isso aqui vem pra cá, não vou resolver isso aqui não. Quando você olha, o negócio que era desse tamanhozinho cria uma proporção, vira uma montanha. E eu já falei pra você, a gente não tropeça, a gente não dá com a cara no muro em montanhas. Ou melhor, em pequenas pedras. A gente bate a cara, lá, na montanha. Mas a montanha é feita de pequenas pedras. É daquelas pedras que você fala, amanhã eu resolvo. Deixa isso aqui. Minha irmã, se apresse a livrar dos lixos emocionais. Para de dar comida para Satanás. Para de alimentar o inimigo da sua alma. Todas as vezes que você se recusa a abrir mão daquele pecado, todas as vezes que você se recusa a perdoar aquela pessoa que te ofendeu, você está dando comida para o seu inimigo. Presta atenção nisso. Não alimenta. André, você tá louca? Eu não alimento. Alimenta. Todas as vezes que você decide não abrir mão do seu orgulho, todas as vezes que você deseja o mal para o outro, todas as vezes que da sua boca saem palavras de maldição, você está alimentando o seu inimigo. E lembra? Tudo aquilo que eu alimento cresce e se fortalece. Tudo aquilo que eu não dou comida morre. O que você tem alimentado? Eu quero perguntar antes da gente orar. Nós já vamos orar, tá? Fez sentido para alguém o devocional desta semana? Falou com você de alguma forma o devocional dessa semana? Eu queria que você colocasse aí no comentário. Você conseguiu identificar situações que você precisa de mudança agora? É isso que eu desejo para você, minhas irmãs. Processos. Nós precisamos vivenciar os nossos. Nós precisamos parar de ficar culpando o outro. E até de ficar culpando Satanás. Ele age sim. Ele anda aí perambulando sim. Mas e qual que é a minha parte? Qual que é a minha responsabilidade que eu não estou fazendo? Que eu estou terceirizando? Que eu estou jogando nas costas do outro? Que eu estou varrendo para debaixo do tapete? Fortalezas emocionais e espirituais são formadas a partir daquilo que eu negligencio, que eu não acho que é importante, que eu vou deixando. É uma pedra desse tamanhozinho, daqui a pouco vira uma montanha. Se autorresponsabilizem. 2 livros para vocês lerem, que eu separei aqui para mim
emprestar para uma cliente, ó. 2 livros, ó, para vocês lerem. Eu tenho o PDF dos 2, se vocês quiserem. O Cavaleiro Preso na Armadura, que vai falar sobre armaduras que a gente acha que é bom para nós e que de fato não é. E o Poder da Autorresponsabilidade, ó, um livro pequenininho, mas que tem exercícios poderosos. Eu tenho os 2 PDFs. Quem quiser, me manda um oi lá que depois eu mando, tá? Me manda um oi pelo WhatsApp, tá, gente? Que eu só consigo mandar pelo WhatsApp. Isso aqui vai te ajudar na sua caminhada. Enquanto você ficar terceirizando, enquanto você ficar olhando para sua história e falar assim, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa daquilo que eu ouvi, é culpa daquela pessoa que me abandonou, você não vai ter mudança. Você não vai sair desse nível. Quando você tomar sobre você, quando você conseguir tomar sobre você sua vida. Isso, que jeito que eu vou conseguir isso, André? Através da luz da palavra. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa estar aqui, ó, na palavra de Deus, todos os dias. Você precisa se alimentar todos os dias. É todo dia. A palavra de Deus é a nossa espada em meio à guerra. A palavra de Deus vai nos dar direcionamento daquilo que eu preciso mudar. Gente, olha o que o Espírito Santo falou comigo essa semana. Essa semana não, desde o final da semana passada. Que eu precisava ficar mais calada. Que eu precisava fechar a minha boca. Ele falou isso comigo. E eu imediatamente obedeci. Mas sabe o que eu fiz? Eu orei. Falei, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu sou faladeira, que eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Quem me conhece sabe. Então, o Senhor me ajuda. O Senhor coloca os seus anjos de guarda aqui na minha boca. E no meu rosto também. Porque às vezes eu não falo, mas eu fico assim, afeição. Sabe? Mas é algo que eu sei que eu preciso silenciar mais. E quando nós estamos aqui todos os dias, Ele nos dá o direcionamento. Vocês riem, né? Mas é verdade. Agora, ao invés de ler a palavra, ler bons livros, sentar-se à mesa com pessoa que vai te levar para um outro nível, tá aí só reclamando, só murmurando. Não vai para frente. Gente, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Aqui toda sexta-feira nós temos a nossa oração de renúncia, de pedir perdão, né? É esse direcionamento que o Senhor me deu. Enquanto não mudar, eu vou seguir. Mas você pode jejuar até ficar uma vara de magra. Você pode fazer oração de pedir perdão, oração de renúncia. Se você não limpar o seu coração, se você não se perdoar, se você não liberar perdão na vida dos outros, de nada vai adiantar. Pode jejuar de ficar magra, ó, que nem essa caneta aqui, ó, magrinha. De nada vai resolver. Pode marcar horário comigo, pode conversar comigo, pode fazer processo de autoconhecimento, pode fazer o que for. Não resolve se você não tomar a decisão de se livrar dos seus lixos emocionais. Não importa quem colocou lá, esse é o menos importante. Se você não se livrar dos pecados e não é, ai, mas André, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca matei, eu nunca roubei, mas às vezes fica falando da vida dos outros. E fofoca é pecado. E às vezes fica abrindo a boca para destruir a vida do irmão, para matar o irmão, que tem gente que tá tão adoecida, que depende da palavra que a gente falar, minha irmã, você acaba de matar aquela pessoa. É pecado. Não vai achando que são os grandes pecados que têm afastado as pessoas da presença de Deus, não. São os pequenos, né? Entre aspas. São aqueles que ninguém acha que
Ai, não tem problema. Eu falei na aula de cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, eu não lembro, que o nada a ver, que o que tem sido a chave que você abre para se colocar no cativeiro. Tem nada a ver. Ai, que chatice. É esse nada a ver que tem levado as pessoas a pecar. É esse nada a ver que tem levado as pessoas a permanecer no cativeiro. Você não precisa acreditar em mim. Tá tudo aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Não sou eu que tô falando, é a palavra do Senhor. Mas às vezes nem sabe o que tá escrito aqui. Você sabe por quê? Porque não lê. Não medita, não tem tempo de oração, não tem tempo de relacionamento. Ai, Deus não fala comigo. Ah, mas fala. Mas o quanto você tem ouvido. Então é isso, para fechar essa parte aqui do resumão, é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que você precisa entender. Aonde que eu estou dando legalidade? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? Qual é a autorização que eu entreguei na mão de Satanás para ele matar, roubar e destruir? Eu preciso ir lá e arrancar. É isso. É isso. Resumindo tudo que foi dito aqui essa semana, é isso. Entenderam? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês tudo conforme o Senhor me entregou. Sem acusação, sem juízo de valor, só para você ter um entendimento de como e de que forma serão seus próximos passos. Vamos orar? Se você estiver deitada, eu quero que você se levante, sente-se, tá? Andréia, posso fazer de olho fechado? Pode. Só se estiver deitada, eu quero que você sente-se para não correr o risco de você dormir, tá? Fica tranquila se você não conseguir falar aqui conosco agora, orar conosco agora, né? Porque você tá saindo pro trabalho, ou pode ser que você esteja aí numa demanda, não tem problema, vai ficar salva lá no YouTube, mas é importante que você abra a sua boca e repita comigo as palavras que eu tô falando, tá? O mundo espiritual é movido por palavras, então você precisa declarar. Nós vamos orar, depois nós vamos ler, né, os versículos que o Senhor me entregou pro dia de hoje e depois nós vamos seguir o nosso dia com a bênção do Senhor, com o direcionamento do Senhor. E eu sei que muitas dos seus questionamentos, das suas perguntas para com Deus, o Senhor vai te trazer respostas. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Amém? Vamos lá então? Prontas? Estão prontas? Quem estiver deitada, sente-se, pelo menos aqui no momento da oração. Vamos lá? Vamos começar então. Fala, declara. Amém? Aleluia. Pai, perdoa-me pelos meus pecados, aqueles identificados e aqueles que se encontram no escuro da minha alma. Ajuda-me a trazer luz, a sua luz, sobre cada um deles, para que haja cura e libertação completa em minha vida. Pai, perdoa-me pelas palavras de maldição que lancei sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, dos meus pais e de todas as pessoas que passaram pela minha vida e sobre a minha própria vida. Ajuda-me a ter cuidado com o que sai da minha boca. Pai, eu apresento todas as palavras malditas que um dia lancei e que criaram em mim fortalezas emocionais,
físicas e também espirituais. Apresento cada uma delas aos pés da tua cruz e peço que as recolha, anulando os efeitos nocivos de cada uma delas. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu dou permissão a Ti e ao Espírito Santo para sondar o meu coração e destruir todas as fortalezas que ainda possam existir em mim e em minha vida. Espírito Santo, ajuda-me a identificar o que em mim precisa ser curado. Traga luz e consciência naquilo que precisa ser mudado. Pai, em nome de Jesus, quebra na minha vida toda a estrutura de orgulho, medo, vergonha, autocomiseração e mentiras. Estruturas estas que abrem espaços para o mal agir. Eu renuncio a todas essas estruturas de fortalezas. Derrama, Pai, sobre mim, a minha vida, a minha casa, a minha família e sobre toda a minha história, uma gota do precioso sangue do seu Filho Jesus, lavando-me de toda a estrutura de fortalezas malignas, e que somente o que for bom, perfeito e agradável diante de Ti permaneça em mim. Eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor ouvirá a minha oração. E muito obrigada, Pai, por cuidar de mim. Amém, amém e amém. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus, que oração poderosa, hein? Tem sido assim, né, minhas irmãs? Toda sexta-feira tem sido assim. O Senhor tem nos excedido em zelo, em cuidado. Tem sido assim. Amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Gente, tem um monte de perguntas de irmãs falando assim, ó. Quando que você vai lançar o seu curso, a sua mentoria? Que eu falei que eu ia lançar agora em dezembro, em nome de Jesus vou lançar. Que eu quero tratar com vocês sobre heranças hereditárias, né? Vai ser um conteúdo emocional e um conteúdo espiritual. E o conteúdo espiritual é sobre heranças hereditárias. Se você vê o tanto de irmãs que querem, que falam, ó, eu quero, me avisa, né? Porque vai ser vagas limitadas. E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que são pessoas que estão buscando cura, que estão buscando ser libertas, né? Então aguardem, nós vamos ter um presente que eu preparei para vocês aí, agora no final de setembro. Em breve vocês vão saber o que é. E depois nós vamos para a última mentoria do ano, que é sobre... No pilar espiritual, nós vamos tratar sobre heranças hereditárias. Então, aguardem. Lógico, vocês que estão lá no grupo, vocês vão saber primeiro. E vocês têm prioridades, né? O estar no grupo garante isso para nós, né? De beber água limpa primeiro. Então, eu lanço primeiro lá no grupo. E vocês têm direito a deixar sua vaga reservada. E se não preencher as vagas, depois é que eu venho para divulgação a nível geral, tá bom? Mas aguardem. Vai ser maravilhoso. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ver o versículo 13 e 14. Diz assim, ó. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Resumindo, todas as nossas dores,
todos os nossos sofrimentos está estruturado nas nossas desobediências. Ele está falando aqui que se eu e você temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, nós vamos ter uma vida boa. Nós vamos viver bem. Porque o Senhor trará o julgamento de tudo aquilo que foi bom e do que foi ruim, daquilo que está escondido. A palavra diz que não tem nada daquilo que está escondido que não venha a ser revelado. E guarde isso, tudo que está escondido está na jurisdição de Satanás. Então se apresse em fazer os seus consertos e identificar quais são as suas feridas para você ser curada e curar através do seu testemunho outras pessoas, outras vidas, outras famílias. Amém? Eu desejo para você um dia maravilhoso na presença do Pai. Eu desejo para você chuvas de bênção na sua casa, na sua família. Eu desejo que o Espírito Santo continue aí movimentando o seu coração, para que de fato você conheça a verdade, a única verdade que liberta. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Segunda-feira, em nome de Jesus, nós vamos voltar com outra série. O Espírito Santo ainda não me direcionou, mas assim que ele direcionar, a Valentina faz a arte e eu publico lá para vocês verem. Mas Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém? Até segunda, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe. Não esquece, se inscreva lá no meu canal do YouTube, você que ainda não se inscreveu, e compartilha, deixa um comentário lá, né? Marca alguém para ver. E sexta e sábado tem conteúdo lá no YouTube. Eu te espero lá também para ser beneficiada com uma palavra vinda direta do céu para o seu coração. Amo a vida de vocês, oro por vocês. Conta comigo. Deus abençoe.